Queridos, Tiago capítulo 4, eu quero compartilhar com os irmãos o verso 17. O pastor já pregou aqui alguns versículos antes, mas eu quero ficar somente com o verso 17. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Poder sentar. Em nome de Jesus. Eu estava pensando num tema que fosse ao mesmo tempo que trouxesse uma lógica, né, uma reflexão. E nós vamos falar a respeito da omissão. E o tema é fazer ou não fazer, eis a omissão. Porque o simples fato de gerar dúvida a respeito de fazer ou não fazer já é omissão, né? Essa é a minha conclusão. Em se tratando da pessoa que nós somos hoje, de quem nós somos, do processo ao qual nós passamos, como o presbítero Marcos falou aqui, né? Quando a gente entende tudo aquilo que o Cristo fez, o processo ao qual nós fomos submetidos, né, pelo poder de Cristo Jesus, qualquer coisa que nos faça gerar dúvida, já é omissão, já é negligência, né? Então, quando nós submetemos a esse tipo de pensamento, a essa conclusão, e deixamos-nos ser levados por isso, né, e na conformidade desse contexto aí, queridos, é exatamente a situação que nós vamos nos deparar, é a de que muitos outros irmãos já passaram aqui. Se eu der oportunidade para qualquer irmão aqui dar o seu testemunho do momento de fraqueza, do momento de dúvida, né, com certeza você vai dizer, e quantos, né, vamos dizer, porque afinal de contas parece que isso faz parte da nossa caminhada, faz parte do processo, e não deveria. Quantas e quantas vezes dizemos assim: irmão, tem tempo que a gente está esmorecido mesmo, tem tempo que nós nos afastamos, tem tempo que a gente pensa, será que é necessário ir no culto? E olha que nós temos programação na igreja o quê? 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, né? A gente já questiona, e se diminuir mais um dia, a gente continua questionando. E se diminuir para um dia apenas, como o irmão Rodrigo falou, né? Se for somente o domingueiro, ainda assim nós questionamos, porque vai chegar um momento que a gente vai dizer assim: mas eu fui domingo passado? Será que precisa ir nesse domingo de novo? E aí vamos submetendo a essa situação, e aí chega um momento em que vem o pesar da consciência. Nem é o arrependimento, é o pesar da consciência. É aquela mesma situação em que Judas foi acometido. Pesar da consciência dos atos que foram feitos, e aí então aquilo começa a pesar sobre os ombros, e a gente precisa de alguma forma se redimir. Nós procuramos uma remissão por conta da nossa negligência, e é quando a gente decide: quer saber, hoje eu vou na igreja, quer saber, hoje eu vou na oração, quer saber, hoje eu vou no estudo, né? Porque aí quando nós voltamos, a gente diz assim: agora eu estou aliviado, né? Agora está tudo bem, e a gente se programa para ficar mais 2 ou 3 semanas a mais, né, naquele marasmo, naquele conformismo que a gente se encontrava. Essa é a omissão. E embora os pecados praticados, né, ou os pecados de comissão sejam os mais latentes, sejam os mais evidentes, né, porque é isso que a gente procura mais ver, observar, né, ou até mesmo se auto-julgar, eles são gritantes. Existem pecados, queridos, que também nos afetam da mesma gravidade quanto esses cometidos. Quando nós nos encontramos nessa situação, né, de conformidade, né, com o nosso descanso, e de alguma maneira, em algum momento, somos questionados, né, por conta dessa situação que a gente se encontra, a gente começa a dizer assim: mas eu não estou fazendo nada de errado, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou pagando minhas contas em dia, então está tudo bem. Não tem por que alguém me julgar, ninguém pode me cobrar nada, não é verdade?
Quantas vezes, queridos, já ouvimos aqui, né, de púlpito, os nossos pregadores, em especial da Volta de Cristo, que abordam temas muito importantes, né, para o nosso crescimento, a respeito das características do pecado. Pecado não é somente os atos cometidos ou os pecados por comissão, aqueles que praticamos e aqueles que são vistos publicamente, mas também existem os pecados por pensamento, por exemplo, né? Esses aí, aparentemente, são mais fáceis de esconder, né? Está aqui na cabeça, mas também nos afetam com a mesma gravidade. Além do pecado de omissão, que não é somente não fazer aquilo que Cristo mandou, aquilo que a lei de Deus manda. O catecismo de Westminster, o breve catecismo de Westminster, ele diz assim a respeito do pecado. E como na Genebra tem, né, o catecismo maior, o breve, eu fui lá conferir e está aqui mesmo, ele diz assim, o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei. Ou seja, não é simplesmente o fato de não fazer, é não estar em conformidade, ou seja, não tomar a forma daquilo que Cristo estabeleceu. O que o torna muito mais grave ainda, levando em conta que, uma vez que fomos submetidos ao processo da eleição, da regeneração, da justificação, e agora encontramos-nos no processo da santificação, uma característica tem que ser evidente nesse processo, é de que um dia após o outro devemos ser mais parecidos com Jesus. Um dia após o outro. Deveria ser inevitável alguém olhar para nós, para qualquer um de nós e dizer, olha só, esse cara, esse irmão, né, esse varão, ele está muito melhor do que no dia em que nos conhecemos, do dia que eu o conheci. Ele é muito mais relacionável, o rapaz está muito mais educado, né? Ele é muito mais bondoso. Olha como ele é acessível, né? No sentido de que as pessoas têm facilidade de se achegar àquele irmão, de ter uma conversa agradável e saber e ter a certeza de que ao proferir alguma palavra, aquele irmão vai trazer algo edificante para a sua vida, vai lhe trazer a palavra de Deus. Isso nós vamos comentar aqui também. Está entendendo? É um dia após o outro, nós obrigatoriamente deveríamos ser melhores em relação ao plano que Deus tem para conosco. Né? Não para o mundo, porque eu não preciso provar nada para o mundo, apesar de que nem Jesus nunca fez questão de provar, né? O importante é, ele sabia quem ele era. Mas e nós? Quem nós somos? Aquilo que vai ser a chave motora, queridos, para que nós venhamos ser contínuo nesse processo, é entender quem nós somos hoje. Que somos filhos de Deus, que fomos lavados, remidos pelo seu sangue, que Cristo morreu na cruz por nós, que foi derramado sobre nós o seu Espírito Santo. Se não tivermos certeza de nada disso, eu com certeza te digo, que tudo aquilo que você tem feito, até mesmo a sua vinda aqui nesta noite, querido, vai ser em vão, porque ela não vai te trazer efeito nenhum, enquanto você não entender o plano de Deus para a sua vida. O que nós estamos fazendo aqui, se isso não fizer sentido para nós, é o que, né, uma vez eu aprendi essa palavra, eu acho bonita, eu faço questão de mencionar, nós estamos simplesmente tendo uma aquiescência intelectual, ou seja, adquirindo conhecimento, ele só está somando e agregando para o nosso conhecimento, porém esse conhecimento é igual a todos os demais que adquirimos no nosso dia a dia, né? Sabemos a respeito de Cristo tanto quanto eu sei do meu trabalho. O conhecimento que eu tenho de Cristo está no mesmo nível de conhecimento. Você está entendendo? Isso é aquiescência intelectual. Eu sei quem é Jesus, eu sei da sua história, eu sei da sua igreja, eu sei do seu plano, mas não passa de uma história para mim. Eu posso até compartilhar com outras pessoas, mas eu não falo com a mesma intensidade, com o poder que ela tem
né, a fim de levar transformação para a vida daqueles que ouvem. Porque se essa palavra não me transformou, que motivação eu terei para fazer com que ela seja algo transformador na vida de outrem? Aí eu lembrei do que o meu Marcelo falou ontem, né, lá no... Esse irmão Marcelo, ele tem tido umas experiências que ele traz umas coisas assim que esperta a gente. Meu irmão, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. E eu acredito, né, que Deus permite nós passarmos por alguns processos assim que é para realmente valorizarmos aquilo que Cristo fez por nós. Eu já contei várias vezes aqui o meu testemunho, né? E outro dia falando com o meu irmão, ele falou assim: cara, eu estou tão afastado da igreja, faz tempo que eu não congrego. Eu falei: rapaz, tem um tempo que eu estou meio enfraquecido também. Ele falou: mas pelo menos você nunca saiu da igreja. E eu falei: é verdade. É verdade. Podemos até nos sentirmos esmorecidos, enfraquecidos, querido, mas se não estivermos na fonte onde aquilo nos motiva, que aviva a nossa esperança, que de alguma forma alimenta a nossa fé, querido, é lá que vamos nos encontrar em algum momento, lá no mundo, nas trevas. E é onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e diz: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E isso é maravilhoso, ouvir isso, porque essa palavra ela tem um efeito poderoso de nos despertar. Mas para quem, queridos? Para aqueles que um dia tiveram uma experiência real com Cristo Jesus. É só para esses que ela tem efeito. Se você teve essa experiência, se você estava lá, recolhido no seu canto, valorizando as coisas do mundo, até mesmo as coisas da nossa casa, elas passam a ter mais valor que as coisas de Deus, querido. Se você realmente teve um encontro com Deus, a palavra de Deus para você, nessa noite, é: levanta, ó tu que dormes. Porque Cristo te chamou para a vida, e vida em abundância. Levanta para a vida. E quando nós somos chamados e despertados para esse compromisso, para esta vida, aí vem os compromissos, né? Vem as obrigações. E nós, queridos, vamos falar a verdade, humanamente falando, nós somos meio relaxados com os nossos compromissos. Nós vamos no trabalho porque é uma questão de necessidade, né? Suprir as nossas necessidades básicas. E quando falamos a respeito das coisas de Deus, elas ficam que meio à parte, porque afinal de contas é 1, 2 dias nas semanas, e tem o irmão que faz isso, e tem o outro irmão que faz aquilo, então eu não preciso me colocar à disposição, porque alguém vai fazer. Mas a verdade é que quando Cristo te despertou, quando Ele te chamou, querido, Ele lhe atribuiu ferramentas, Ele atribuiu compromissos, responsabilidades. E quando nós não o fazemos, nós estamos pecando, porque estamos nos omitindo da nossa obrigação. Tiago, ao falar a respeito desse: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem e não faz, nisso está pecando. Esse princípio aqui, eu estou lendo uma referência da própria Genebra, é amplamente aplicável a todas as áreas da nossa vida. E nesse contexto, Tiago o aplicou a todos aqueles que se recusam a aceitar os seus ensinamentos quanto a essas questões. E que questões são essas? Questões dos ensinamentos de Cristo em relação ao nosso lugar no reino de Deus, ou modificar o seu comportamento como foi instruído. Ou seja, Cristo nos chamou, amém, Ele nos chamou, mas chamou-nos para fazer a diferença, para mudar o nosso comportamento. Ele nos dotou do Espírito Santo para sermos ousados, dispostos no seu reino, porque afinal de contas foi-nos a nós incumbida a responsabilidade do ministério da reconciliação. Aleluia. Eu sei que teve um momento da sua vida em que você, no auge, como a gente costuma dizer, né, do primeiro amor, saiu pregando o Evangelho, falando a respeito da sua experiência para e para 2 pessoas, e para a família, e para os seus amigos. E eu vou dizer
algo por você. Eu sei que a tua maior alegria era quando alguém ouvia a palavra do Senhor através de você. Essa pessoa se rendia a Cristo Jesus. É ou não é verdade? Até hoje nós temos na mente, né? Olha aquele irmão, eu preguei o evangelho para ele e olha como ele se rendeu. Olha como ele se derramou ouvindo a palavra de Deus. Que maravilha! A verdade é que deveríamos fazer disso um hábito, um compromisso, uma meta, um alvo para nossas vidas. Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele fala que a palavra de Deus, ela não é apenas para ser ouvida, mas ela é também para ser praticada. O irmão Rodrigo, né, falou a respeito disso, né? Quantas vezes esteve presente, ouviu a palavra e foi para sua casa e a vida continuou a mesma coisa. E na semana seguinte, ouviu a palavra e foi para sua casa e continua a mesma coisa, e aquela rotina do trabalho e com a família, e não sabe lidar com a família, né? E aí começa as questões com a esposa, queridos, e aí tem um dia em que a gente para, porque é o Espírito Santo que nos move, ele diz assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou ouvindo a palavra, mas está faltando algo, porque a palavra de Deus diz que essa palavra, ela é poderosa, e se eu estou ouvindo, ela deve fazer algum efeito, obrigatoriamente ela tem que fazer algum efeito, ela tem que fazer algo na minha vida. Mas sabe qual é o problema? A gente chega a ser tão espiritual às vezes, né? Às vezes a gente não é espiritual em nada, mas a gente quer espiritualizar tantas coisas que o que a gente quer ver é a ação de Deus de uma forma miraculosa, extraordinária na nossa vida, para a gente poder dar o testemunho. Mas Deus, Ele começa a mudança nos mínimos detalhes. Primeiramente, Ele começa em nós. A transformação de mente. É o entendimento a respeito de quem você é agora, como eu disse no início. Agora do seu compromisso para com a sua família. Depois do seu compromisso para com os seus filhos. Depois do compromisso para com a sociedade, para com a igreja e para com o próximo, querido. E quando nós começamos a submeter a palavra de Deus e colocar uma coisinha e outra aqui em prática, aí o poder de Deus começa a se manifestar na nossa vida. É aí que Ele vai crescendo e crescendo e transformando o meio em que nós vivemos. E aí acontece o que o pastor Cleus falou, ela passa a ser contagiante. Ela passa a ser contagiante. Foi algo extraordinário que deu início? Não. Porque o extraordinário Deus já fez na cruz do Calvário. Ele já fez o extraordinário ali. Podemos abordar aqui pelo menos 3 características desse pecado por omissão. Primeiro, cometemos o pecado quando não nos conformamos com a lei de Deus em nossos pensamentos e desejos. Começamos por aí. Colossenses capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte. Se alguém achar aí, irmão, pode ler. Cometemos o pecado de omissão quando não nos conformamos com a lei de Deus em nossos pensamentos e desejos. E a palavra diz que pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Aí nós podemos dizer assim: meu Deus, é quão difícil é praticar isso. Talvez questionamos até o Senhor, né? Como muitas vezes eu já ouvi muitos irmãos dizer: não, eu questiono mesmo Deus, eu coloco Deus contra a parede. Eu quero saber qual que é o propósito de Deus para mim. O que Deus tem para mim, né? Como se Ele tivesse essa liberdade, né, de realmente colocar esse Deus contra a parede. E na verdade o que Deus espera de nós é que nós nos submetamos
a sua vontade. Nos humilhamos perante Ele e dizer: Senhor, é o Senhor que é sábio, foi o Senhor que colocou o firmamento, foi o Senhor quem criou todas as coisas, é o Senhor quem sabe o que é melhor para mim. Então me conduz pelos teus caminhos, pelas veredas da tua justiça, Senhor. Eu sei que no caminhar desta terra nós temos as necessidades, o trabalho, a família. Eu sei que o Senhor já cuida de todas as coisas, mas eu quero saber como é que estão as coisas aí que o Senhor tem preparado para mim, aí no céu. O reino que o Senhor está preparando. Porque uma coisa eu não vou esquecer, e agora eu vou colocar o Senhor contra a parede e eu vou lhe cobrar. O Senhor falou que vinha nos buscar. O Senhor falou que vinha me buscar, não é verdade? Eu estou cobrando. Quando nós não temos, queridos, esse tipo de pensamento, quando não alimentamos o nosso pensamento com aquilo que Deus tem para nós, com as promessas que nos foram aqui deixadas para que mantemos a chama do avivamento em nossos corações, né? Com a esperança aí de olhar para o alto, né? De que algo está sendo preparado para nós, querido, assim, aí nós vamos definhando, porque as coisas dessa terra, elas só tendem a nos frustrar. Elas não saciam a nossa vontade, elas não matam o nosso desejo, porque aquele que tem uma nova criatura, que foi gerado pelo poder do Espírito Santo, só tem desejo de ser preenchido por esse Espírito Santo. Não há nada nesse mundo que possa preencher esse teu desejo, de saciar essa tua vontade, a não ser o pão que desceu do céu. Só Ele pode matar a tua fome, só Ele pode saciar a tua sede. E é nisso que nós devemos pensar. Pensar em não estar longe da fonte. Senão vamos definhar. Quando deixamos de amar a Deus de todo o nosso coração, do nosso entendimento, com toda a nossa força. De alguma forma, querido, se não praticarmos isso, estamos nos omitindo, não somente da responsabilidade que Cristo nos atribuiu, mas também do privilégio que Ele nos deixou. Lembremos de que o véu foi rasgado, amém? Temos livre acesso à sua presença. Então por que, meu querido, no momento da tua fraqueza, você procura força, solução nas coisas desse mundo? Por quê? O véu foi rasgado. O Santo dos Santos é onde você se humilha diante de Deus, onde você dobra o seu joelho e clama pelo poder do Espírito Santo e espera que Deus fale ao seu coração e ao seu ouvido. Este é o Santo dos Santos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e nos alegrarmos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4. Pensamento cativo, ou seja, eu sou prisioneiro desse Senhor que me resgatou. É nele que eu penso, é Ele que eu desejo, é Ele que eu amo, é Ele que é a minha força. E no despertar da manhã, é Ele quem é a minha motivação para que eu levante. Mesmo que eu vá para o trabalho, Ele quem me motiva a me manter de pé, para fazer a coisa certa, para buscar o meu sustento, crendo que tudo que Ele fizer será o meio em que Ele vai usar para prover as minhas necessidades. Em segundo lugar, também cometemos pecado de omissão quando não nos conformamos com a lei de Deus em nossas palavras. Primeiro, quando não conformamos o nosso pensamento. Depois, quando não conformamos a nossa palavra, ou seja, daquilo que proferimos, daquilo que falamos. Quantas vezes já ouvimos por aí, né? Olha, a palavra tem poder. Não é verdade? Às vezes a mulher está brigando, você fala, não fala isso, a palavra tem poder.
Às vezes o irmão está abrindo negócio, rapaz, será que vai dar certo? Oh, não fala assim, fala que vai dar certo. A palavra tem poder, e de fato tem. A palavra de Deus tem poder. É a palavra de Deus quem tem poder. Mas agora, cheios do Espírito Santo, eu e você temos sabedoria do alto para falar palavras que enchem o coração dos nossos ouvintes de esperança também. Palavras que devemos levantar a nossa mão para dentro da nossa casa, né, Rodrigo? Agora, e dizer: Senhor, estou indo trabalhar, toma de conta. Abençoa minha esposa, meus filhos. Em nome de Jesus, a palavra tem poder. Quando nós olhamos um irmão cabisbaixo, abatido, né? Quem dera tivéssemos o hábito de outrora, quando as pessoas chegavam, né? Em todo mundo dizia: olha, Jesus te ama. Você já ouviu isso de alguém? Não ouviu? E você, para quem falou isso? Jesus tem um plano na sua vida. Olha, eu tenho que falar de Jesus para você. Para quem nós temos falado isso? Às vezes estamos envolvidos no trabalho, não, aqui não é lugar, né? Estamos em outra situação, não, aqui não é o lugar. Então onde é o lugar? É em Jerusalém? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, exorta a igreja a falar a verdade em amor e a falar somente o que é bom para a edificação. Efésios capítulo 4. Devemos falar a verdade, dando palavras de encorajamento uns aos outros. Nossa fala deve ser agradável, serena, mas quando deixamos de falar dessa maneira, cometemos o pecado da omissão em nosso falar. E terceiro, cometemos também o pecado da omissão quando não nos conformamos com a lei de Deus em nossos atos. Nas coisas que praticamos, a Bíblia contém uma série de mandamentos positivos. E quando eu falo a respeito de atos, eu não estou falando, né, de pecado cometido como beber, fumar, o que a gente mais ouve e cita, né? Porque são pecados que chamamos de pecados gritantes, latentes. Mas do pecado de não fazermos nada, Senhor Deus, em relação ao nosso próximo. Em relação ao nosso semelhante, em relação aos nossos irmãos. A Bíblia tem diversos mandamentos que são chamados mandamentos de mutualidades, meus irmãos. De uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Suportar é dar suporte, tá? Não é de dizer assim: nossa, eu tenho que suportar aquele irmão, porque só misericórdia, mas se manda suportar. Não, suportar é dar suporte. E aí, mais uma vez, quando falamos a respeito de suporte, às vezes a nossa mente vai lá no financeiro, né? Ah, dá suporte. Nem sempre é isso, querido. Existem coisas que o dinheiro não pode levar para a vida de quem está abatido. Um abraço, um aperto de mão, um dizendo: olha, meu irmão, eu estou contigo. Porque o que existe de pessoas no meio da multidão, sozinhas, você não faz ideia. Né, Marcelo? Marcelo, que estuda essa área aí, vai falar muito melhor do que eu. Porque existem pessoas que estão no meio de nós e se sentem abandonadas, queridos. Você não faz ideia. Pode ser um irmão que está aí do seu lado, que te cumprimenta com a paz do Senhor, mas ele se sente sozinho, abandonado. Olha, eu confesso para os irmãos que estou surpreso e glorifico a Deus pelo que Deus tem feito na vida dos homens dessa igreja, né? As reuniões de grupo de homens aí, Deus abençoe irmão Marquinho, irmão Carlos, né, que não tem desistido de nós, né, que tem reunido, que tem cobrado, queridos, é isso mesmo, às vezes a gente precisa disso.
A gente cresce, mas a gente continua com aquele sentimento de quando nós éramos crianças, de que precisa alguém estar cobrando a gente, que tem que estar empurrando. Vai tomar banho, menino. Bora, já está na hora de ir para a escola. E a gente cresce, só muda a programação. Bora, meu irmão, está na hora já, vamos ter a reunião dos homens aí. Mas olha só que legal, queridos, isso mostra um sentimento, né, de família, de coletividade, de parceria, de irmandade, de fraternidade, de igreja. De homens que caminham lado a lado, que se fortalecem, que se preocupam uns com os outros, porque afinal de contas, estamos indo para o mesmo destino. Ouvindo outro dia algumas pregações antigas, eu lembro da pregação que eu fiz na inauguração do templo lá, e uma palavra que me marcou muito naquele dia foi quando alguém me falou assim: olha, você vai ficar à frente da igreja, você vai lidar com pessoas, é difícil. Eu falei: eu sei, e você tem que correr. Eu falei: por quê? Porque se você correr, eles andam, se você andar, eles sentam, se você sentar, eles deitam. Olha só a psicologia do mundo. E eu falei: não, querido, lá é a igreja, nós andamos lado a lado, sem correria. Precisa correr. Se alguém ficar para trás, nós voltamos, damos as mãos. É isso que nós fazemos. E tem uns apressadinhos, né, que correm mais que os outros, mas a gente destaca ele como vigia, né, como alguém que vai na frente, olhar como é que está, os batedores, né? Eles vão na frente, olhar como é que está, e depois voltam: está tudo certo, vamos embora. Tem os caras que vai lá e volta, né, João? A gente vai andando devagarinho, ainda mais eu agora com a costa travada, meu irmão, vocês vão ter que andar mais devagar comigo. Mas é exatamente isso, queridos, é a mutualidade. E quando nós nos eximimos dessa responsabilidade, quando olhamos para o nosso irmão e vemos que ele precisa do suporte, mas desconsideramos essa necessidade, queridos, isso é pecado. E é pecado por omissão. E aí a gente olha para o outro, olhamos o nosso compromisso e fazemos a pergunta: fazer ou não fazer? Mas eis a omissão. Porque afinal de contas, o simples fato de gerar dúvida já mostra que eu estou em cima do muro. E como uma vez eu ouvi, o muro é do diabo. O muro é do diabo. Como você provavelmente pode ver, quanto mais examinamos as nossas vidas, nossos pensamentos, desejos, palavras e ações, mais percebemos o quanto deixamos de pensar, amar, falar e fazer as coisas que agradam e honram a Deus. Ficamos destituídos de sua glória e deixamos de fazer o que sabemos ser certo e bom, porque nós sabemos que é bom, mas não fazemos. E pode ser que alguém diga assim: mas meu irmão, mas eu não sabia, né? Às vezes a gente pega por ignorância, mas será que Deus vai me punir assim mesmo? Né? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Exatamente. O tempo da ignorância. Mas olhem para nós. Igreja missionária Volta de Cristo. Homens instruídos na palavra. Meu Deus. Isso só me faz chegar à conclusão de que a cobrança é maior. Né? Alguém pode pensar dessa forma, né? Cometer um pecado, no entanto fazê-lo por ignorância, julgando ser inocente, quando na realidade é culpado. Não vemos ou encontramos na Bíblia base para isso, porque o pecado não é pecado enquanto não percebemos ou tomamos consciência dele. A Bíblia diz o seguinte, lá em Levíticos, e também em Números 15, Israel sendo distintamente instruída de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisavam ser expiados. E também
encontro o Senhor ensinando expressamente que o servo que não soube da vontade do Senhor e não agiu conforme essa vontade, não será desculpado pela sua ignorância, mas será culpado. Lucas capítulo 12, 48. Ele vai ser culpado. E eu estava lendo esse comentário, eu lembrei, estou assistindo uma série bem legal de advogados, né, que brigam, eu acho legal essas coisas. E aí, uma dos que eles chamam de associados, né, que trabalham como trainee, né, para um escritório de advocacia, foi fazer uma moção para retirar um caso e tudo mais, e acabou dando conflito de interesse no processo, perderam o processo. Aí o chefe deles diz assim, mas ele é associado, ele não sabia que ia dar conflito. Ele falou, mas o chefe dele, era obrigação dele saber. Era obrigação dele saber. Portanto, ele é culpado. Veja, nós hoje aqui, embaixadores de Cristo, um dia após o outro, ouvindo a palavra de Deus, tivemos um encontro com Deus, tivemos momentos de oração, devocionais diários nos falando a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, nos instruindo um dia após o outro, trazendo a nós conhecimento. Não há abertura para qualquer um de nós em algum momento dizer, eu não sabia. Infelizmente. Não há abertura para isso. E cabe a nós agora assumir o compromisso, levantar a cabeça e começar a praticar o que Deus mandou. Né? Felizmente, é o que nos cabe, com alegria no coração, e dizer, Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. E se porventura eu não souber fazer da maneira que te apraz, me instrui, me conduz pelo teu Espírito Santo, para que eu faça com excelência. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.